E aí, pais, beleza? Fazendo um carro vlog aqui. A maioria dos vídeos que eu gravo no carro normalmente eu acabo descartando, mas continuo tentando. Vai ser um vídeo longo, já adianto. Fazendo 10 anos agora que eu comecei a faculdade de pedagogia e aprender língua de sinais. Foi quando eu comecei a pensar cientificamente, né, metodologicamente falando em educação, comecei a pesquisar e tudo mais. Mas antes disso, né, o que me levou a aprender língua de sinais e a fazer pedagogia foi justamente já estar refletindo sobre educação na faculdade de música, né? Eu comecei a pensar na arte como educação e tudo mais. Só que antes disso ainda quando eu estava na escola, eu já pensava em educação e como o nosso método de ensino estava meio esquisito. Porque eu sempre fui uma criança e um adolescente que gostei muito de aprender. Eu amo aprender, uma das coisas que eu sempre fui apaixonado em fazer era aprender. E mesmo assim eu não tinha boas notas, eu não podia ser considerado um bom aluno no sentido de nota, de aplicação em fazer tarefa e tudo mais. Eu era um bom aluno educado, não desrespeitava professor nem nada, sempre respeitei todo mundo, sempre foi meio minha linha, então eu não fazia nada, mas também não bagunçava a aula para não atrapalhar os outros e nem atrapalhar o professor. Eu era aquele cara que ficava sentado no canto pensando, refletindo e esperando acabar a aula para eu poder aprender. Então sempre foi um paradoxo muito grande. Eu estava esperando acabar os estudos para começar a estudar, na verdade. Porque eu não posso falar que eu gosto de estudar, né? Eu gosto de aprender. Então eu estudo para aprender, né? Então eu acabei aprendendo a estudar e me apaixonando por estudar como consequência. Uma das coisas que sempre foi muito presente na minha relação com a pedagogia foi a viagem ao passado. Eu sempre refleti durante a faculdade de pedagogia inteira e até hoje, eu reflito sobre mim na escola, porque quando eu entrei na faculdade de pedagogia eu não tinha experiência como professor, eu tinha experiência como aluno. E hoje, mesmo nas minhas atuações como professor, eu tento lembrar e me colocar no lugar do aluno sempre, né? A tal da empatia. Então eu acabo revisitando a minha infância muitas vezes. E eu lembrei de um fato que aconteceu na minha quinta série, que hoje seria o sexto ano, virou uma confusão depois que mudou, primeiro ano do Fundamental 2, que era a professora de ciências, ela estava explicando sobre anêmonas. E aí a explicação básica, né, que os peixes vão lá na anêmona e a anêmona captura eles com veneno, com sei lá, com as coisas químicas dela e digere o peixe, então é um ser que fica paradão ali que consegue comer peixe. E eu lembro de falar para ela, de colocar uma curiosidade na aula. Professor, eu vi, provavelmente foi meu pai que me ensinou algo do gênero, que meu pai sempre até hoje apaixonado por mar, peixe, essas coisas. E aí eu coloquei a curiosidade, o peixe palhaço consegue viver na anêmona, é o único peixe. E eu lembro que eu não tinha noção de mutualismo ainda, mas eu dei até essa explicação, porque aí o peixe palhaço se protege e a anêmona consegue comer os peixes que querem atacar o peixe palhaço. E a professora, nunca ouvi falar disso, não sei de onde você tirou isso não existe, peixe não vive na anêmona. E eu fico imaginando a cara dela quando ela assistiu Procurando Nemo. Então assim, eu tinha 10 anos e coloquei uma curiosidade na aula e não sei se a professora achou que eu estava querendo falar que sabia mais ou se ela, por não saber daquela informação, simplesmente me ignorou. Mas sempre, isso foi sempre um sentimento meu de infância, de falar e não ser ouvido pelos adultos, né? Tanto que eu acabei voltando para a escola para tentar fazer diferente.
Eu tenho claro para mim que eu tive um excelente pai. Meu pai realmente é um paizão. Eu me espelhei nele para virar um paizão, mas me espelhei nele refletindo sobre as práticas dele comigo, sobre os meus sentimentos e como eu poderia fazer melhor, como eu poderia fazer diferente para ter uma educação fugindo um pouco dessa coisa não de autoritarismo, né, mas dessa coisa justamente da gente ser o dono do conhecimento, da verdade e tudo mais. E hoje eu vejo a educação assim de uma forma muito mais clara, vista essa tecnologia que a gente tem, né? Então eu consigo até comparar a educação que a gente tinha com a televisão e a educação ideal com o YouTube, né? Antigamente, a fonte de conhecimento que as crianças tinham era professor, enciclopédia, a televisão, que sempre fez muito pouco pela educação. E a televisão é isso, você ligou, tá passando lá, você entra na sala de aula, o professor tá ensinando aquele conteúdo e pronto, acabou. Hoje, com o Google, com o YouTube, principalmente a plataforma Google, né? O YouTube faz parte dessa plataforma. Eu ouvi uma expressão hoje de manhãzinha, que é praticamente quase verdade. O que não está no Google não existe, né? E eu tenho uma filosofia que se está no Google eu sou capaz de encontrar. Então, no fim das contas, toda a informação que a gente precisa tá acessível, né? A gente precisa transformar essa informação em conhecimento. Então, os moldes da educação passada já não se aplicam mais, porque a gente tem que justamente ter essa noção de ensinar a criança a buscar essa informação e a transformar isso em conhecimento. A gente tem que ensinar a criança a filtrar essas informações. Por isso que eu vejo essa proibição de celular, essa coisa de taxar a internet como uma coisa, os alunos ficam lá na internet fazendo nada. Enquanto, já falei em outros vídeos, vou deixar linkado aqui se eu lembrar em qual foi, que a criança, o adolescente, você talvez, está no YouTube pesquisando, estudando, aprendendo coisas. Tem muita futilidade, tem muita coisa que a gente pode falar que não serve para nada, mas que muitas vezes serve, porque a gente tem pelo menos um panorama de como a nossa sociedade tá caminhando. Quem vê educação vê nessas coisas mais fúteis ou com menos sentido uma oportunidade de estudo mesmo e uma oportunidade de refletir. Então é muito mais a gente ver as situações e usar essas situações para educar e para transformar, do que simplesmente querer impor as nossas verdades e as nossas histórias, né? Eu tenho escutado muito ultimamente essa coisa de a nossa história, o que a gente construiu na educação, e normalmente são professores que já estão há 15, 20 anos na área da educação. E eu penso muito rápido, eu não preciso ser muito bom de matemática para fazer aquela conta. Bom, se você está dando aula há 20 anos, há 20 anos eu era um aluno do 8º ano, bom, peraí. Se quando eu estava no 8º ano estava ruim e você já era professor, nesses 20 anos não melhorou, então esse caminho não está sendo muito producente, não está melhorando, não está evoluindo. Então a gente tem que começar a pensar diferente. E eu tenho escutado muito também de quando você tenta colocar uma novidade, não é assim, a gente trabalha desse jeito, a metodologia deve ser essa, né? Pessoas até falando, não, você não pode refletir muito sobre esse assunto, porque esse assunto não é assim que se aborda. Então, justamente não vamos refletir, porque fazer as crianças refletirem talvez não seja um bom caminho, né? Então a minha grande briga com a educação, né? Eu voltei para a educação como artista. Eu basicamente até hoje me considero muito mais artista do que qualquer outra coisa. Eu acho que eu faço arte na educação, acho que faço arte quando estou com meu filho, eu acho que nas relações eu penso em arte o tempo inteiro, penso em educação o tempo inteiro, mas sempre
passando pelo crivo da arte, né? E eu vejo muito os professores num caminho inverso. Eu achava que professor era aquela coisa culta, aquela coisa que manja de arte e tudo mais. E eu vejo muito mais os artistas refletindo mais claramente sobre educação e vendo os entraves da educação do que propriamente dito os professores. Porque o artista tem que ter essa inquietação, né? Para você fazer uma arte, para você fazer uma coisa diferente, você tem que estar inquieto, você tem que estar tentando mudar alguma coisa e transformar alguma coisa. A arte é transformação, né? E parece que os professores que estão ali com a própria transformação na mão não estão pensando em se transformar, em transformar a educação em uma coisa diferente, né? Então minha briga com a educação é essa. Eu voltei como artista, voltei como aluno. Eu quero que aquele aluno do passado seja vingado no sentido de os alunos de hoje não passarem mais por isso, né? O filho daquele aluno não passar por isso, né? E hoje eu estou vendo muito perto o filho daquele aluno vir acabar passando por isso, né? Há 20 anos aquele aluno estava sofrendo, depois de 10 esse aluno começou a batalhar pela educação, lá se vão 10 anos e faltam 10 para o meu filho chegar aos 14 e chegar no ponto que eu estava. E nesses 10 anos que eu estou estudando sobre educação, refletindo sobre educação, não tive como transformar muita coisa ainda, porque basicamente eu estava estudando. Acho que comecei a realmente exteriorizar e fazer alguma coisa com paixão total, então vão aí 2 anos, talvez com a pesquisa, que foi o primeiro trabalho que eu divulguei, então a gente pode colocar aí 5 no máximo, né? E agora que eu estou realmente podendo mexer, transformar e brigar pelo que eu acho que deve ser mudado, eu estou encontrando essa resistência justamente do pessoal. Não, nossa história, vamos manter do jeito que está, porque a gente lutou tanto para deixar do jeito que está, por que não continuar fazendo do jeito que estava, né? Então eu também sou muito grato aos pais que estão nesse canal, os professores que estão nesse canal, os futuros professores que estão refletindo, que estão querendo fazer diferente, mesmo discordando de mim. Eu cresço muito com os comentários que vêm contra as minhas ideias, as minhas afirmações, e eu sou muito grato também por essas discussões ocorrerem num nível muito, muito legal, muito sábio, muito respeitoso, nessa coisa de refletir mesmo, né? Então, pais, professores, continuar refletindo, continuar pensando que a gente tem que mudar, né? Já está claro que o que a gente está fazendo há muito tempo não está dando certo. A gente evoluiu pouco, né? A gente desenvolveu pouco, tem muito mais trabalho pela frente. Não dá para a gente ficar assistindo a tecnologia se desenvolver exponencialmente e a nossa educação ficar estagnada ou evoluindo tão devagar assim. Então vamos continuar, a gente, né, não é começar, vamos continuar nessa luta, vamos continuar refletindo e vamos continuar fazendo o nosso trabalho aí. E obrigado por assistirem até aqui. Eu sei que poucas pessoas assistem até aqui, eu sei que são as pessoas que estão mais próximas a mim, né, em termos de canal, de ideologia. Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por me ajudarem nesse trabalho. Já falei que quando um assiste meu vídeo eu já fico muito grato. Às vezes eu me sinto falando sozinho, mas quando vocês me dão esse feedback, me mandam um comentário, eu sei que legal, atingir pelo menos um objetivo cumprido, né? Não quero crescer, não quero ter um canal de 1 milhão para ficar famoso. Eu gostaria de ter um canal de 1 milhão para pensar que tem 1 milhão de pessoas refletindo. Somos poucos refletindo, mas estamos refletindo. Muito obrigado mesmo. Valeu, até a próxima. Não é só participar, temos que ser paizões, mãezonas, professorizões, pessoas muito grandes para formar pessoas muito grandes. Muito obrigado, beijo, tchau. Posso pensar? Eu tinha um sítio.
Ia, show. E lá do sítio tem um podó. Ia, iô.